Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Antes de tudo, já deixa o seu gostei nesse vídeo e se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Eu estarei falando hoje sobre o seguinte assunto: pregações que devemos fugir. É bem verdade que existem muitos tipos de pregações, principalmente nos dias de hoje, onde existe igreja de todo tipo, para todo gosto. Do mesmo jeito são as pregações. Mas será mesmo que todas as pregações provêm de Deus? Claro que não. Porque assim como existem os profetas verdadeiros, existem também os falsos profetas. E nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós ouvimos, pois nós não podemos engolir qualquer coisa. Nós não podemos crer em todos os profetas. Vamos ver o que é que Jesus diz em Mateus capítulo 24, versículo 11. Jesus diz assim: E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Jesus está falando aqui a respeito de alguns sinais do fim do mundo, do fim dos tempos, dos últimos dias. E um dos sinais que Jesus falou a respeito do fim dos tempos é o surgimento de muitos falsos profetas. Hoje em dia, existem muitos pregadores que estão indo na onda, estão indo nessa nova onda de certos tipos de pregações. Mas nós devemos tomar muito cuidado, principalmente na internet, para ouvir certo tipo de pregações, pois nem todas são do agrado de Deus. Vamos lá. Para a gente analisar uma pregação, se ela é bíblica ou de Deus ou não, a gente tem que analisar primeiro, para que serve uma pregação? Uma pregação, ela tem o objetivo principal, a mudança espiritual na vida de alguém, na vida do ouvinte. Então, uma pregação que não causa mudança física e espiritual na vida de alguém, ela está fazendo o seu papel errado. Então, não é uma pregação vinda da parte de Deus. Então, se a pregação ela não causa mudança na vida de alguém, mudança espiritual para melhor na vida de alguém, ela não é uma pregação verdadeira. Nós devemos fugir dela. Vamos lá. Primeiro tipo de pregação que nós não podemos engolir, que nós devemos fugir, são as pregações que colocam o homem como prioridade. Isso é um tipo de pregação, principalmente na internet, que tem se tornado muito padrão nos últimos dias. Tem virado moda nos últimos dias. É um tipo de pregação que prioriza os desejos humanos, carnais. Exemplo, pregações de autoajuda, onde o tema central da mensagem é o homem, é você, sou eu e não Deus. E não nós que nós devemos nos achegar a Deus, nos arrependermos dos nossos pecados. Segundo exemplo, pregações sobre prosperidade. Claro que eu creio que Deus ele pode abençoar alguém e tem poder para isso. Mas uma pregação que é baseada totalmente em prosperidade e em bênçãos materiais não é uma pregação vinda de Deus, porque nós sabemos que o nosso tesouro e o nosso chamado não é neste mundo, porque este mundo jaz no maligno. Claro que nós sim podemos ser abençoados por Deus, mas a pregação que ela sempre se baseia em cima da prosperidade dos bens materiais, não é uma pregação vinda de Deus, pois não causa mudança na vida das pessoas. E terceiro exemplo de pregações que priorizam o homem é pregações que têm mais apenas profecia. É uma pregação profética, onde o pregador chega no púlpito, profetiza para um, profetiza para outro, mas a gente não vê nada de Bíblia, mas a gente não vê nada da palavra de Deus. Então é uma pregação que nós devemos fugir. Analise bem os pregadores. Segundo tipo de pregação que nós devemos fugir são as pregações exegéticas,
O que é isso? Existe a exegese bíblica e existe a eisegese bíblica. A exegese é quando nós tiramos do texto aquilo que o texto está querendo dizer. E eisegese é quando eu tiro do texto aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Então, a pregação exegética é quando eu leio um texto e aplico na vida das pessoas aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Então, uma pregação ela não pode ser baseada naquilo que eu penso, em experiências próprias. Não. A pregação de Deus, vinda de Deus, ela deve ser feita em cima da palavra. Se a palavra diz, precisa ser pregado. Não importa se a palavra vai confrontar alguém, pois ela é exatamente para isso, para confrontar e que haja mudança espiritual na vida das pessoas, não para atender desejos e crenças próprias minhas. Amém? Terceiro tipo de pregação que devemos fugir. Preste atenção. Pregações que não falam da palavra ou que não se baseiam na palavra. São pregações que você vê o pregador começando a falar, ele fala uma coisa, fala outra, mas não sai nada de Bíblia, não sai nada da palavra. Às vezes ele lê um versículozinho aqui e ali, às vezes ele fala de uma palavra aqui e ali, mas a pregação dele não é baseada na Bíblia. É uma pregação superficial, uma pregação que ele menciona várias pessoas, mas não tem nela a palavra de Deus. E a pregação precisa sair da palavra de Deus. Se eu não leio a palavra e se eu não aplico ela na vida de alguém, não é uma pregação vinda de Deus. Quarta pregação que devemos fugir são as pregações filosóficas. Isso é um tipo de pregação que está sendo muito famosa nos últimos dias. Está na moda. São aqueles tipos de pregações que o pregador ele fica simplesmente conversando com o público e não fala nada de Bíblia. Ele simplesmente fica fazendo um sermão, palavras bonitas, palavras emotivas, mas não há aplicação na vida das pessoas. Por exemplo, um grande exemplo disso são os stand-ups do nosso tempo, onde pregadores falam palavras engraçadas e ficam fazendo aquele showzinho em cima do púlpito, e a gente pode confundir isso com pregação, e não é. Porque a pregação é a exposição da palavra de Deus para que haja mudança na vida das pessoas. Se não há isso, não é uma pregação vinda de Deus. A gente não pode confundir stand-up, show, com uma pregação. Pregação bíblica, ela deve ter a Bíblia e a palavra de Deus como prioridade. E doa a quem doer, haja o que houver, deve-se ser pregada a palavra de Deus. Uma palavra que confronta, uma palavra que bate de frente, mas é uma palavra que muda, uma palavra que causa mudança espiritual na vida das pessoas. Amém? Eu espero que você tenha aprendido algo com esse vídeo. Que Deus te abençoe, fique com Ele e até a próxima, se assim Deus permitir.